Olá! Se você já observou estruturas, deve ter reparado que quando se utiliza concreto armado, os pilares e vigas são todos retangulares. Já quando é de estrutura metálica, os perfis possuem vários formatos diferentes. Tem perfil I, perfil U, cantoneira. Já se perguntou por que isso acontece? Para explicar isso e definir alguns conceitos que vão ser primordiais para você atuar como projetista, nesse vídeo eu vou apresentar as propriedades geométricas que normalmente são estudadas nas disciplinas de estática ou mecânica geral. O primeiro conceito e um dos mais importantes para nós projetistas é o de seção transversal, que é a figura geométrica obtida por um corte do sólido, sendo que esse corte é feito com ângulo de 90 graus em relação ao eixo longitudinal. É em cima dessa figura geométrica que todas as propriedades geométricas são calculadas. No caso, a figura está mostrando uma viga metálica e você pode observar o corte sendo feito a 90 graus do eixo longitudinal da peça. Como resultado, nós temos a seção transversal, que nesse caso é em formato de I. A primeira propriedade geométrica que nós vamos ver é a área, que é a superfície ocupada pela figura da seção transversal. No Sistema Internacional de Medidas, a área possui unidade de metro quadrado, mas em estruturas metálicas é mais comum indicá-la em centímetro quadrado. Normalmente, a área dos perfis metálicos são indicadas em tabelas, mas quando não são, nós podemos calculá-la dividindo a seção transversal em várias figuras cuja áreas são calculadas mais facilmente, como retângulos e círculos. A área é uma propriedade que está diretamente relacionada com a resistência de uma barra à tração, mas também tem influência na resistência ao momento fletor, cisalhamento e momento torsor. Como o aço é um material homogêneo e a maioria das barras possuem seção transversal constante, ou seja, possui a mesma seção transversal independentemente de onde seja feito o corte. A área também pode ser utilizada para calcular o peso linear de uma barra, bastando multiplicar a área pelo peso específico do aço, que é 7.850 kg por metro cúbico. Vamos calcular a área de dois perfis apenas como exemplo. Neste primeiro caso, nós temos um perfil W, onde a largura da mesa BF é de 100 mm, a altura total do perfil D é de 200 mm, a espessura da mesa é de 5,2 mm, a espessura da alma é de 4,3 mm. E a gente tem um raio de arredondamento entre a mesa e a alma de 10 mm. Então, para calcular a área, vamos dividir a figura em dois retângulos vermelhos, um retângulo azul e 4 dessas figuras verdes. Vamos calcular a área em centímetros quadrados. Então, os retângulos vermelhos ficam 10 vezes 0,52, dando 5,2 centímetros quadrados cada. O retângulo azul fica 20 menos 1,04, que é 2 vezes 0,52 da espessura das mesas, vezes 0,43, dando 8,15 centímetros quadrados. Para calcular a área das figuras verdes, eu vou juntar todas elas e, como resultado, eu vou ter um círculo dentro de um quadrado. Então, para calcular a área verde, basta calcular a área do quadrado, que é 2 centímetros vezes 2 centímetros, menos a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, que é 1 centímetro, dando 0,86 centímetros quadrados. Portanto, a área total da figura é a soma dessas áreas, que dá 19,4 centímetros quadrados. Para a gente calcular o peso linear, multiplicamos a área em centímetros quadrados vezes o peso específico, que é 7.850 kg por metro cúbico, que dá 0,785 kg por centímetro cúbico. Como resultado, temos 15,23 kg por metro.
Neste outro exemplo, nós temos um perfil U enrijecido com dimensões 150 mm por 60 mm por 20 mm e espessura constante de 1,9 mm. Nesse caso, ao invés de a gente dividir em áreas, vamos apenas reposicionar os retângulos de forma a formar apenas um retângulo. Então a área é a soma de todos os lados vezes a espessura, resultando em 5,89 centímetros quadrados. Assim como no exemplo anterior, basta multiplicarmos a área pelo peso específico, obtendo 4,62 kg por metro. Mas não é só o valor da área que vai interferir no comportamento da barra. A forma como essa área está distribuída também é importante. E o primeiro passo para a gente estudar as propriedades que avaliam essa distribuição de área é determinar o centroide de área. O centroide é o ponto que define o centro geométrico da seção transversal do perfil. E no caso de barras de aço, ele coincide com o centro de massa. Ele é importante para determinar a localização do eixo neutro, que é uma linha ao longo da qual as tensões são nulas. E as propriedades de resistência são definidas também a partir do centroide. Eu não vou me aprofundar no cálculo do centroide nesse vídeo, porque a intenção é compreender as propriedades geométricas que são apresentadas nas tabelas. Tá? Então a figura que vocês estão vendo mostra a posição do centroide para os perfis mais comuns, né, que a gente utiliza em estruturas metálicas. A próxima propriedade geométrica que eu vou abordar é o momento de inércia, que formalmente é uma integral de uma área vezes uma distância ao quadrado. Então, normalmente a unidade que a gente trabalha para momento de inércia é centímetro a quarta. Nas tabelas de perfis, o momento de inércia ele é sempre calculado com relação ao centroide. Ou seja, quanto mais distante do centroide a área da seção transversal estiver, maior será o seu momento de inércia. E é por isso que em estruturas de aço a gente quase nunca tem perfil retangular. Já que nesse tipo de perfil existe muita área próxima ao centroide que contribui muito pouco para aumentar o momento de inércia, só que ela aumenta consideravelmente o peso linear da barra. Como essas barras são fabricadas industrialmente, utiliza-se processos para que elas já saiam com formatos que possuam uma geometria com um momento de inércia elevado, mas com pouca área e, consequentemente, pouco peso. Estruturas de concreto moldadas em loco são retangulares por uma questão de facilidade de execução. Ia ser muito complicado, muito dispendioso montar formas com perfis não retangulares. As tabelas nos fornecem dois momentos de inércia. Um em relação ao eixo X, normalmente esse é o maior momento de inércia, e outro em relação ao eixo Y, que normalmente é o menor momento de inércia. Isso porque a posição normalmente usada para perfis, e aqui aproveita melhor as propriedades do perfil, é com o eixo X na horizontal. Sendo assim, quando as cargas são aplicadas na vertical, que é o sentido natural da maioria das cargas, né, porque a gravidade vai sempre puxar para baixo, usamos a inércia Ix para calcular as tensões e também as deformações verticais. Só que, eventualmente, pode ocorrer carga horizontal, né, por exemplo, vento, e aí as tensões e deformações horizontais são calculadas utilizando o momento de inércia e Y. Eu coloquei algumas fórmulas para mostrar o quanto que o momento de inércia é importante. Né? Então essa primeira fórmula que vocês estão vendo mostra a tensão normal causada por um momento fletor. A segunda mostra a tensão de cisalhamento causada por um esforço cortante. E a terceira equação mostrada é o deslocamento vertical de uma viga. Como o momento de inércia está no denominador de todas as equações, quando maior for o momento,
menor será a tensão normal, menor será a tensão de cisalhamento e menor será o deslocamento vertical. Outra propriedade geométrica que aparece nas tabelas e é muito importante para a análise da flambagem e da estabilidade de colunas é o raio de giração. Para explicar o que é raio de giração, nós concentramos toda a área em uma linha, para que dessa forma o momento de inércia da área em relação ao seu próprio eixo seja nulo. E aí nós calculamos a distância dessa área até o centroide, para que ela possua o mesmo momento de inércia da seção transversal original. Então, manipulando essa equação e isolando o raio de giração, a gente chega na expressão: raio de giração é a raiz quadrada do momento de inércia sobre a área. Como nós temos momento de inércia em x e em y, no raio de giração, nós também temos raio de giração em x e em y. A unidade que se trabalha o raio de giração é centímetro. E por fim, nós temos os módulos resistentes elástico e plástico. Quando nós carregamos um perfil e este carregamento causa um momento fletor, a tensão vai variar linearmente de 0, no eixo neutro, até o valor máximo de my sobre i no ponto mais afastado do centroide, desde que essa tensão seja inferior ao limite de escoamento do aço. Normalmente a gente tem tração embaixo e compressão em cima, mas vai depender dos apoios, da forma do carregamento. Quando a tensão nesse ponto atinge o limite de escoamento, nós podemos substituir a tensão por Fy. E aí, isolando o momento fletor, nós obtemos que M é igual a I vezes Fy sobre Y. Esse é o momento necessário para atingir o limite elástico do aço. Como a distância do centroide a esse ponto ela é constante, e o momento de inércia também é constante, nós podemos substituir I sobre Y por uma constante W, que nós chamamos de módulo resistente elástico. Porque se multiplicarmos W pelo limite de escoamento, nós obtemos o momento resistente elástico daquela seção. Apesar daquele ponto ter atingido o limite de escoamento, ele não começa a sofrer plastificação até que toda a seção também atinja esse limite, né? Nesse último estágio, nós teremos toda a seção atingindo o limite de escoamento. E a partir daqui começa a acontecer deformações plásticas que são extremamente perigosas. Então, esse estágio é utilizado para calcular o que nós chamamos de momento resistente plástico, que é encontrado dividindo o momento necessário para que toda a seção atinja o limite de escoamento, que é o momento de plastificação, pelo limite de escoamento do aço. Esse valor pode ser calculado com algumas formulações matemáticas que não vêm ao caso. O importante é saber que quanto maior o módulo resistente elástico e o módulo resistente plástico, mais carregamento aquele perfil suporta. Tanto o momento resistente elástico quanto o momento resistente plástico possuem unidade centímetro cúbico.